Pronto, oi, Alexandre. Olá. Estava aqui falando com a Renata. Aparentemente, o que eu tenho sentido nas conversas com os dirigentes, as cúpulas partidárias, é que, embora as bases, os deputados estejam muito bem obrigada, porque nunca receberam tanta verba para indicação direta em seus colégios eleitorais quanto agora, com essas emendas que foram criadas na última edição do orçamento e que estão ali só na Câmara, são 11 bilhões de reais de indicação livre, 2 vezes o fundão, viu, amigo? Você que reclama, 2 vezes o fundão num ano só na Câmara, viu? No Senado tem mais quase 6, então são aí no total quase 17 bilhões de reais que foram criados com a chancela dos líderes do governo para livre indicação em colégios eleitorais de deputados da base, porque esse dinheiro não é gasto proporcionalmente, não, entre oposição e base. É gente da base que está recebendo 17 bi, 3 vezes o fundão que está te irritando tanto. Mas aí, de novo, embora as bases estejam tranquilas, porque bem servidas, a cúpula eleitoral começa a exibir um certo senso de sobrevivência, senso de autodefesa. E aí passa da ação, do verbo, da fala, da nota de repúdio para a ação. Me pareceu interessante falar com diversos espectros, do PCdoB ao PSD, e perceber que todos eles entendem que é a hora, é preciso. Esse tipo de termo é que foi utilizado. Eles estão passando de todos os limites. É preciso sinalizar inequivocamente que não. Tem uma linha para separar a política dos militares e essa linha não foi traçada à toa. Perfeito, esse é o ponto. Primeiro, esse episódio lamentável, é bom que se diga, aconteceu, né? Porque a máquina de propaganda do Bolsonaro nas redes sociais, enfim, eles estão dizendo que simplesmente não aconteceu. Que nós, do jornalismo, a partir da primeira apuração do Estadão e depois de vários outros veículos, teria sido uma invencionice, uma narrativa que não teria acontecido. Então, a primeira coisa, aconteceu. O general Braga Neto, o ministro da Defesa, ele realmente avisou e tentou emparedar a democracia brasileira, dizendo que se a eleição não acontecesse com o que eles chamam de voto auditável, mas é essa PEC do voto impresso, não haveria eleição no ano que vem. Esse episódio lamentável realmente aconteceu e, se não bastasse todas as provas e a apuração jornalística, inclusive da CNN, ele apenas repete uma coisa que o presidente fala todo dia. O presidente também fala isso, né? Que ou a eleição tem voto impresso ou não tem eleição, ele é contra que haja e aconteça a eleição. E também ele volta a evocar aquele artigo da Constituição 142 que ele falava muito em maio, junho do ano passado, quando foi aquela primeira fase golpista, quando ele também estava em um momento de baixa popularidade, e aí nesse momento normalmente a democracia perde um pouco do apelo para o bolsonarismo. E aí eles vêm com essa interpretação que é completamente fora de sentido do artigo 142 da Constituição, onde o Executivo poderia chamar as Forças Armadas basicamente para dar um golpe, como se tivesse um artigo golpista na Constituição. Isso é uma bobagem. Então, só para esclarecer para o nosso público, o artigo 142, que define as funções das Forças Armadas, primeiro ele diz que, claro, elas têm que defender o território, depois elas têm que defender os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, e diz também que elas podem garantir a lei, elas devem garantir a lei e a ordem no país, se convocadas por um dos poderes. O que acontece? O bolsonarismo então diz, então o Executivo pode chamar as Forças Armadas para garantir supostamente a lei e a ordem que estaria sendo ameaçada por uma eleição fraudada. Mas você não pode convocar as Forças Armadas para lutar contra outros poderes. Um poder não pode convocar para lutar contra outros. Então, isso é uma interpretação completamente sem sentido do artigo 142 da Constituição. E o que a gente pode ter de lição desse episódio foi, primeiro, a gente não deve ter um militar no Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa existe exatamente para lembrar as Forças Armadas que elas se submetem ao poder civil. E, segundo, a gente tem que lembrar que Força Armada tem que ser respeitada, não temida. Perfeito. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, né, Alexandre, que essa interpretação distorcida, foi assim que você falou, meu caro? Ela foi tão difundida, mas tão difundida entre um grupo ali da extrema-direita, radical, golpista mesmo, né? Sim. Porque intervenção é golpe, tá? Que o presidente do Supremo exarou uma decisão longa, dizendo que não cabe qualquer interpretação que renda às Forças Armadas poder moderador.
As Forças Armadas não são poder moderador. São, Perfeito. sim, forças, é o braço armado do Estado que está submetido aos demais, aos poderes. Esses, sim, são 3. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E um não avança contra o outro. E é assim que a gente vai caminhando na tranquilidade de um regime democrático do Estado de Direito. A gente já volta, Alexandre. Obrigado.